Olá, empreendedores! Nós estamos aqui hoje com dois convidados super especiais. Zé Humberto, muito obrigado Muito pelo bom dia. aceitar o convite. Eu que E o agradeço. Rafa Souza também, Obrigado. filho do Zé Humberto, muito obrigado. E nós falaremos sobre inovação tecnológica, sustentabilidade, economia circular, gestão e negócios que estão há mais de 5 décadas aqui em Uberlândia. Então, não perca nenhum momento desse podcast, que eu tenho certeza que você receberá insights que mudarão a trajetória de sucesso do seu negócio. Então, vem comigo e assista até o final. Então, Zé, muito obrigado. Eu E que eu agradeço. começaria o seguinte, fazendo uma breve apresentação sua, engenheiro eletricista, com pós-graduação na Universidade da Califórnia, trabalhou aí praticamente 2 décadas nas empresas maiores do Brasil, né, da Telecom, e ao mesmo tempo sendo conselheiro, sócio de uma empresa tradicional aqui de Uberlândia, que é Bom Jesus. Gostaria que você complementasse a sua trajetória e falasse um pouquinho daquilo que foram os primeiros 30, 40 anos da empresa Bom Jesus. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande, né? Quando a gente tem a oportunidade de contar a história da gente, né? E ter aquela sensação de falar assim, puxa vida, é uma jornada que valeu a pena, né? Então, assim, eu me apropriei de muito daquilo que eu fiz, de muito do que eu recebi das pessoas. Então, assim, o lado nosso, assim, de gratidão pela história que a gente construiu, pelas relações que a gente potencializou, né, faz a gente assim muito feliz pela vida que Deus nos concede, né? Então, assim, primeiramente eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades, né? E sempre tem Ele como a maior generosidade que tem na possibilidade de entrega para a minha vida. Mas eu sou engenheiro, né? Então, assim, há alguns anos, né, numa jornada onde no primeiro momento eu imaginava que a engenharia seria a minha vida, o começo e até o final. Falar, eu vou ser um engenheiro, né? Vou construir, né? No primeiro momento imaginando que eu seria um excelente empregado, né? Uma entrega na área de engenharia, e foi o meu começo, né? E a vida foi dando oportunidades e nesses interins foi tendo algumas mudanças significativas que me trouxe até hoje a condição de empresário, né, de empreendedor. Mas da engenharia, da minha formação de engenharia, até agora tem muitas histórias boas, né? A relação entre as pessoas foi um diferencial na minha vida. A responsabilidade e o desejo de poder contribuir para o crescimento das pessoas do meu lado, na maneira que eu aprendia, eu também procurava potencializar e a ensinar, né? Então, assim, o Grupo Algar foi uma grande escola para mim, né? 2 décadas, você até comentou, né? Eu acho que na história de quem desenvolveu uma carreira dentro do Grupo Algar, eu acho que só tem a agradecer. É uma base de conhecimento, valores bem destacados e firmes, efetivos na vida de quem levou a sério a vida profissional. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo período que eu passei, né, junto ao Grupo Algar. É uma escola e uma base, né, que deu sustentação para uma caminhada longínqua na minha vida profissional, né? Então, nesse processo, né, tive a oportunidade de perceber, né, o que seria uma transição dentro da vida de um profissional, né, que entregava dentro de uma estrutura de serviços, empreendendo também dos negócios do lado da família, né? E aí foi quando comecei também, alguns anos depois, em 1985, também participar na família Grupo Bom Jesus, né, que já tinha meu irmão lá também como um prestador de serviço, né? Era o diretor na época lá, numa composição que nós fizemos entre 2 famílias, né, que é a família Fernandes e a família Miranda, né? Então, essa associação deu uma base de crescimento para o Grupo Bom Jesus, né? Bom Jesus hoje tem quantos anos de história? Então, esse mês completamos 57 anos, né? Então, assim, nós estamos já preparando a terceira geração,
do Grupo Bom Jesus, né? Então, assim... Isso é muito interessante no nosso bate-papo. Primeiro, quero destacar, então, você, de repente, tem 3 anos de existência, 6 anos de existência como empresário, já é um grande avanço. Por quê? Porque existe uma pesquisa, segundo aí o Sebrae e outras entidades, 75% dos negócios, eles fecham antes de 7 anos. Então, nós estamos aqui falando de uma empresa que tem 57, que apenas 0,8% dos negócios no Brasil consegue chegar nesse nível de maturidade, longevidade. Então, nós estamos falando com alguém que tem experiência, por isso que eu te convido a receber esses insights. Eu vou parar um pouquinho aqui para gerar uma curiosidade mesmo aqui no pessoal, para contar mais um pouco da história do Bom Jesus. Mas eu queria aqui, Rafa, você vendo seu pai, engenheiro, trabalhando numa grande empresa, mas você foi fazer relações internacionais, morou no Rio de Janeiro, fez pós-graduação, e aí você teria um sonho, de repente, trabalhar em outro país. E aí, conta um pouquinho para nós como que foi essa decisão sua, do seu curso, quanto tempo você ficou no Rio de Janeiro e por que você voltou para Uberlândia. Ok. Obrigado, né? Obrigado pela audiência de quem está nos assistindo também. O JW, eu acho o seguinte, ser filho do meu pai foi um desafio que eu acho que desde que eu nasci eu tive que me acostumar sendo assim. Então, acho que quando falar do meu lado profissional, do meu lado pessoal, ser filho do meu pai é o que me dá mais trabalho, né? E me deu sempre. E trabalho é trabalho bom, né? Não significa que dar trabalho é um trabalho ruim, não. É um trabalho que vai dando referências, bagagens, e quando ele fala da Algar, por exemplo, é algo que também nunca trabalhei lá, mas eu puxo para mim tudo que ele aprendeu. Tive vivências como filho dele em eventos do grupo, e isso sempre me inspirava demais. Então, acho que o legado que vem dele traz para mim, antes mesmo de falar de faculdade, de formação, de graduação. Quando eu escolhi Relações Internacionais, foi realmente uma vontade de abraçar o mundo, né? Aquela fome de adolescente, de querer sair de Uberlândia e olhar para o mundo todo. Foi super próspera a jornada, acho que eu aprendi muito e vi que meu tino estava para ser especialista, para ser generalista, né? Fica estranho dizer isso, mas eu gosto de especializar em generalidades. Isso eu até aprendi com uma amiga minha jornalista que falava sempre isso. E a partir da experiência de verificar em campo prático que a diplomacia que eu gostaria de seguir não era, ou custaria muito, que era abrir mão de uma família, eu sou muito parental. Então, abrir mão da minha família custaria demais. E aí, naquele momento, depois de 10 anos, né, me formei, me especializei em logística internacional. E quando me dei conta, o preço de estar fora da família, de não estar presente num dia das mães, num dia dos pais ou em aniversários, isso me custava muito. Foi quando, então, conversei com meu pai e tomei a decisão de voltar para Uberlândia para ficar sócio ao lado dele na Legal Ambiental. A Bom Jesus já existia, já conhecia o que era o desafio de empreender, né? Sempre em família a gente entendeu que o ambiente profissional não é porque ele é familiar que ele não precisa ser profissional, então isso para mim era muito claro. Mas quando veio a oportunidade de trazer o projeto da Legal Ambiental ao lado, me brilhou os olhos, foi aberto a oportunidade, né? Ele me recebeu muito bem. E aqui estou. Depois disso, já tem 17 anos que eu estou ao lado dele, ao lado de uma equipe muito boa, ao lado do meu tio. E hoje a gente está aí com 21 anos de Legal Ambiental. Ok, interessante. Então, voltando a Bom Jesus agora, José Humberto, nesses 57 anos de história, com certeza, a gente não vai dar ênfase aqui, mas nós vivemos algumas moedas, né, de cruzado, cruzeiro, plano real, inflação de 3 dígitos por aí afora. Mas trazendo a longo prazo, relação de receita, despesa, gestão financeira, geralmente os brasileiros não têm o hábito de planejar e fazer uma reserva. O que são os princípios e valores, além daquilo que você já destacou, que são pessoas, né? Porque mais que a gente venha ter tecnologia, que a gente vai falar aqui sobre tecnologia e inovação, mas não vai ter nada que substituirá o ser humano. Então, você destacou que as pessoas são importantes. Agora, quais foram as regras financeiras, gestão, que você, junto com seu sócio, pode contribuir conosco nessa jornada de 57 anos?
Então, você me provoca a resgatar, né, um pouquinho da história que a gente imprime na vida da gente, né? Então, assim, o passado é que traz a gente ao presente, né? E aí, ali a gente armazena, condiciona o conhecimento, né? É onde a gente fala assim, olha, o que que eu tenho de experiência, o que que é que tem valor para mim nas relações, né? Eu destaquei o lado pessoal, mas eu vou colocar uma particularidade que também, quando você fala assim, é difícil chegar à longevidade empresarial, mas a base da relação, né, ela passa a ser muito importante. Nós temos uma particularidade muito significativa no Grupo Bom Jesus. São duas famílias numa relação 50-50, né? Então, assim, é uma dificuldade no plano normal de falar assim, 50-50, como é que faz dar certo? Né? Normalmente é difícil, é bem complexo, mas o nosso caso é quase que um case de sucesso, que começa pelo lado da responsabilidade, entra pelo lado do respeito e da entrega. Né? Então, assim, aquilo que vale para um, vale para os demais. Aquilo que é de responsabilidade de um, também é responsabilidade dos outros. Né? Então, isso fez um prazer na relação familiar, né, da família Fernandes. Né? Nós estamos na segunda, terminando a segunda geração, já vem a terceira, o Rafael vai fazer parte da terceira geração. Né? E esses valores, eles estão imprimidos nas relações das pessoas. Né? E, assim, fatores que são significativos é o lado da responsabilidade do conhecimento do negócio. Quando você conhece o negócio, você sabe das particularidades que ele te traz, você prevê as surpresas que, porventura, você pode ter que enfrentar ao longo da sua gestão. O Brasil, ele exige muito, né? Porque assim, é uma complexidade, o Brasil é uma complexidade. Né? Ele exige muito das ações de médio e curto prazo. Né? Então, para a gente poder fazer de longo prazo, se você não tiver um domínio da médio e curto prazo, você não consegue, no Brasil, a não ser por desejos, né? Falar assim, eu vou ter uma longevidade de 50, 60, se você não crava ali a sua responsabilidade no médio e curto prazo. Aí, estruturar o negócio, estruturar capital, isso foi as ações que nós fizemos, né? Com muita assertividade. Né? Então, assim, preservar capital de giro, né? Então, assim, dimensionar o capital de giro dentro de um ciclo de risco que a gente enxergava que precisava ter estabilidade, né? Então, assim, fazendo um investimento dentro daquilo que a gente suportava, sempre pensando, isso aqui, eu não sei, muita gente eu já ouvi falar, mas às vezes esquece, né? Então, assim, o risco a gente considerava sempre ele na condição de que se der tudo errado, eu continuo vivo? Ah, sim, se der tudo errado, eu continuo vivo, então eu estou em condições de encarar o risco, né? Mas se falar assim, se der errado, eu vou morrer, opa, então vamos deixar, vamos postergar, vamos achar outra coisa que, porventura, não coloca a gente nessa situação. Né? Então, assim, fala, mas isso é muito óbvio. Mas se a gente não tiver essa posição e construir essa estrutura para depois ela ficar à sua disposição para falar assim, eu tenho uma estabilidade financeira, né? Eu tenho o controle da lucratividade né, e da contribuição de cada um dos negócios dentro da minha cesta de serviço. Né? E nós fomos trabalhando isso e o próprio cliente nosso nos conduziu, nos exigindo muita coisa, e a gente foi aceitando as exigências que os nossos clientes colocavam. Né? E a qualidade, o respeito ao negócio sempre foi um diferencial. Né? Então, isso fez com que a gente tivesse na condição de falar assim, olha, nós acho que podemos ir mais alguns anos, né, com essa estrutura, 60, 70, né? Não vai ser 80 comigo, com certeza, mas vai ter, de repente, pessoas que gostem do negócio e falam assim, isso parece comigo. Se o negócio parece com você, ele te dá prazer. Né? Então, assim, aí você passa a fazer o que você gosta. Né? Então, assim, se você gosta do negócio que você tem, mais do que meio caminho andado, né? Então, assim, agora, quando você não gosta, é um sofrimento, né? Eu imagino.
né? Então, assim, eu pleiteei, assim, na minha vida, sempre trabalhar naquilo que me desse prazer, né? E eu acho muito prazer no trabalho, eu gosto do trabalho, né? Então, assim, essas condições faz da gente caminhar, assim, com mais tranquilidade e segurança, né? Nós estamos, nesse momento, vivendo os Jogos Olímpicos. Esporte, e geralmente o pessoal faz analogia, né? Para ser um atleta de alta performance, ele tem que seguir uma cartilha, ele tem que abrir mão, Disciplina, né? Tem que ter todo um preparo. E às vezes os empreendedores, eles querem ter um resultado de alta performance, mas às vezes negligenciando isso que o José Humberto acabou de citar. Não sei se ele sabe, mas nessa pesquisa que existe, dos 7 itens que mais contribuem para a mortalidade, ele citou 6 itens. Eu não contei. Você citou 6 itens que mais contribuem. Então, você é empreendedor, dá um pause aqui, volta, escuta umas 3 vezes o que ele falou, depois você disca aí em algum lugar, ou em algum curso, ou até mesmo aí na internet, e procura os 7 principais motivos que contribuem para a mortalidade do negócio. E você vai entender. Vou citar 3 aqui para passar para o Rafa. Primeiro, ele falou a questão muito importante, né, que é a relação das pessoas. No caso de uma sociedade, se os 2 sócios, um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul, um pisa no acelerador, o outro pisa no freio. Então, o primeiro motivo de mortalidade é exatamente esse, né? O planejamento dos donos vestirem a camisa. Ele citou também muito importante, para eu passar aqui para o Rafa, questão do planejamento e visão a longo prazo financeiro. Esse fator, ele, infelizmente, às vezes você faz dívida na empresa, às vezes quer andar no carro que ainda a empresa não tem condições de pagar aquele carro, aí ele faz endividamento, e aí quer mostrar um patrimônio para o amigo, para o parente, mas na verdade ele está fazendo dívidas, né? E terceiro motivo que ele acabou de citar aqui também é ter essa questão de princípios e valores dos donos para o time, para os colaboradores. Mas, Rafa, de tudo isso que seu pai falou, o que você viveu enquanto filho, e ao entrar na sociedade da Legal Ambiental, o que você já adquiriu na sua jornada enquanto filho, experiência, porque às vezes é muito difícil a gente falar que vai trabalhar em família, a relação. Conta um pouco essa relação de filho e, ao mesmo tempo, de aspectos positivos, no sentido também de ser sócio. Legal. Acho que o desafio de ser humano é a grande contribuição que um pai pode passar para um filho, né? Eu falo do meu pai e falo da minha mãe também, porque são 2 figuras ímpares que me formaram, né, com caráter, valor, e o que eu sou hoje devo a eles. E o ser humano lá em casa, desde sempre, foi muito levado a sério, porque não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém age sozinho, né? Existem ideias também nos tomam e podem tomar a qualquer um de nós. E a gente precisa entender da importância do outro nas nossas vidas. Então, desde sempre em casa, a gente teve colaboradores, a gente teve gente nos ajudando, e essa relação sempre foi muito próxima. Ela sempre foi muito amistosa. Porque precisa ser. A gente precisa chegar num grau de confiança e troca que fique equilibrado. Tudo que eu hoje observo ou analiso, seja nos negócios, na minha vida, eu olho muito no olhar sistêmico. E quando você tem que entender do sistêmico, é tudo muito integrado, tudo tem que fazer muito sentido. Então, quando fala de vontade, tem que ter conexão, você tem que trabalhar o seu ser. Você tem que ter muita coerência. Então, quando você fala de valores, a gente na Legal Ambiental traz 7 deles muito fortes, que começa com gratidão, coerência, e lá a gente precisa, a todo momento, colocar a diretoria também à prova da estrutura, porque se a diretoria não é coerente, que nível que eu vou querer ter de gestão dentro da empresa? Então, coerência é extremamente relevante. Sustentabilidade é um valor nosso. Respeito, a gente precisa de precisão, consistência e segurança. Esses são os 7 valores que dão base, e a gente brinca lá que a gente alinha os chakras da Legal Ambiental, né? Como organismo vivo da empresa, esses são os 7 pontos energéticos que mantêm a estrutura em pé, não só do negócio, mas também da alma do negócio. Então, acho que isso tudo, se eu não tivesse a base construída dentro de casa, eu não conseguiria hoje transpor para dentro do ambiente empresarial.
Então, nós estamos falando aqui que os negócios Bom Jesus e Legal Ambiental, a gente, quando fala que trabalha no que gosta, que é apaixonado, eu costumo dizer que quanto mais cedo a pessoa descobrir por que ela veio aqui para a Terra, e ela descobrir o propósito, ela não vai precisar daquelas palestras motivacionais, que às vezes são papo de anjo, né? Vai lá na palestra motivacional, aí sai de lá todo motivado, aí passa um dia, passa 2, passa 3, vai murchando, vai murchando, vai murchando. E aqui vocês destacaram algo que é essa essência, né? A partir do momento que você tem essa essência, pode trabalhar. Então, não estamos falando de apenas números, apenas ter resultado, porque tem que ter faturamento, tem que ter gestão de custo, despesa. A empresa precisa de lucro para poder reinvestir, para poder pagar melhores salários, melhores remunerações para a equipe. Agora, trazendo então para a Legal, Zé, essa questão de inovação, tecnologia, o que a Legal Ambiental, nos primeiros 10, 20 anos, tornou-se diferente de outras empresas e tornou-se case de sucesso aqui na cidade de Uberlândia e região? Eu destaco, sempre que tenho oportunidade, né, que isso também está dentro de uma estrutura de conhecimento de todo mundo, o negócio ele pode ter duas bases, né, para ele se estruturar. Ele pode ter a base em cima do conhecimento, domínio do negócio, ou ele pode também ser a base estruturada no capital. Tem gente que cria, desenvolve, né, e vai naquele ritmo de crescimento, é o nosso caso. E tem quem que pega o capital a favor do negócio, compra o negócio, desenvolve, pega ele depois de estruturado, dá upgrade, investe e tal, pega daquilo que já está dando certo e dá continuidade. Os dois casos são válidos. No nosso caso, é em cima da base do conhecimento. A gente sempre carrega aquela condição de que a hora que eu sei, domino e faço bem, eu preciso de ter alguém para contribuir e multiplicar a minha competência. Então, isso a gente traz para dentro da estrutura da empresa. E nós já recebemos até uma devolutiva que nos deixou muito felizes no momento que nós estávamos sendo certificados ISO 14001, de que chegamos a uma definição externa de que, puxa vida, vocês são uma empresa muito inspiracional, né? Então, assim, não tinha ainda ouvido essa expressão dessa forma, mas nós abraçamos isso assim, falamos assim, isso nos pertence. Então, nós trouxemos esse pertencimento. E hoje eu tenho um orgulho muito grande, e isso entra por dentro de mim, acho que entra muito bem também por dentro do Rafa, de falar assim, nós somos inspiracionais, né? Nós procuramos trazer dentro daquilo que é a oportunidade o melhor para a gente poder oferecer. Não é ganhar simplesmente por ganhar, nem fazer o lucro simplesmente pelo lucro. É a gente agregar hoje nas nossas relações. Isso faz a gente ser diferente, né? Então, assim, olhando para você como um cliente da Legal Ambiental, eu estou comprometido aos seus resultados, entendeu? Eu estou comprometido, através da Legal Ambiental, ao seu crescimento, né? Então, assim, né, é um destaque de uma forma bem mais estruturada. Depois eu até gostaria que você provocasse o Rafa, porque ele está bem imbuído nesse contexto de que, assim, a sustentabilidade nossa, ela está completa. E se ela não está completa, nós estamos trabalhando para que ela fique completa. Porque não é só olhar para a beleza do verde no meio ambiente. É olhar para a beleza do verde, olhar para a vida e olhar para a sustentabilidade integrada aos resultados dos negócios que cada um de nós procura ter para poder sobreviver e crescer. Porque se a gente desprezar a economia ela como um centro da nossa vida, desregula, né? Porque nós precisamos ter qualidade de vida e nós precisamos ter recursos para poder essa qualidade de vida ser significativa, né? Vou provocar então você, Rafa. Seguinte, quando a gente fala em processos, quando nós comentamos ISO 9001, ISO 14000, 27000, a primeira impressão que dá é que é algo que tem que ser um padrão, algo burocrático. E aqui eu vou fazer duas analogias bem rapidamente. Todos nós já passamos por algum momento de uma experiência como cliente, na questão tecnológica, diz que 1, diz que 2, diz que 3. E aí é a tecnologia, fazer tudo aquilo que é possível,
Mas depois, de repente, quando cai no atendente real, num ser humano, e a pessoa fala assim, dá para você repetir qual que é o seu problema? E esse é um desafio nosso, né, como gestores. E aí, eu também estou ouvindo aqui pela primeira vez, né, alguém que está certificado pela ISO 14001, falar que é inspiracional. Qual que é o desafio, então, vocês, enquanto empreendedores, enquanto empresários, donos do negócio, colocar com que a equipe pensa e age nesse sentido de inspiração e agir como donos, que eu acho que esse é o grande desafio, é você ter um time, né, que aí você, como técnico, você não pode ir lá na quadra e, e jogar a bola, você não pode entrar no campo, bater o pênalti. Conta um pouco dessa experiência, já que seu pai pediu para eu te provocar. Zé, acho que a provocação é válida e uma empresa familiar, ela sempre vai ter o vínculo com o fundador muito forte e precisa ter, né? Isso precisa ser fortalecido, reverenciado e tudo mais. Mas em um momento de crescimento, aquela construção da empresa que sempre teve o dono à frente dos processos, jogando em todos os setores, precisa se profissionalizar e se estruturar com mais clareza, mais comunicação. Então, os processos daqui na Legal Ambiental, eles vieram para trazer uma visão e um norte para quem trabalha com a gente. Então, quando a gente fala de termos hoje 2 empresas certificadas, não é meramente para termos um selo e ficarmos competitivos no mercado, porque certificados somos. Premissa nossa de certificação foi qualquer coisa, menos varrer poeira para debaixo do tapete. Vamos levar 24 meses se precisar. Não vamos correr, mas a gente quer trazer um trabalho construído de base, mais ou menos naquela analogia, que não precisa ter uma festa para a casa estar arrumada. A casa tem que estar arrumada todos os dias. E as pessoas têm que entender que festa é essa, com que ritmo que vai dançar, e tem que estar tudo numa harmonia. Então, os 2 processos de certificação foi para trazer para essa estrutura uma profissionalização, uma independência para outras lideranças também, porque a estrutura vai crescendo, aquilo que era o fundador precisa ser diluído também nas responsabilidades com outras lideranças, e eu não tenho dúvidas de que o processo de certificação de qualidade, como exemplo dessas 2, agregam demais, porque dão sentido para planejamentos estratégicos, dão coerência também com propósitos da organização e o contexto delas, e isso faz também potencializar o perfil de liderança que está conosco hoje, para onde também elas querem chegar, porque tem que casar os interesses. Hoje, essa relação de colaborador com o empresário, com um nível adulto, amadurecido, tem que ser muito verdadeiro, a ponto também dos desafios ali para os colaboradores fazerem sentido para a transformação da vida deles. Então, isso eu acredito muito e eu tenho tido satisfação ao perceber que isso está fazendo sentido lá dentro da Legal Ambiental. Então, o processo de certificação não é meramente para a empresa estar certificada, é para cada um bater no peito e falar assim, não, eu sou um profissional que não precisa de um chefe ou de um líder me cobrando. Eu tenho uma maturidade, eu me conheço como ser humano, eu sei onde também quero chegar, esses propósitos, esses valores combinam comigo e juntos a gente vai seguir essa jornada, a gente vai trilhar esses desafios. Então, a certificação para a gente tem esse sentido. E do ponto de vista do conhecimento que meu pai destaca, Zé, eu vejo que o empresário brasileiro, também vou falar do brasileiro, porque a gente tem um potencial adaptativo e criativo absurdo, que às vezes a gente deixa de lado o teórico, a gente deixa de lado o método, e que é muito importante também resgatar e trazer para dentro da estrutura. Porque você precisa ter estrutura, você precisa ter planejamento, você precisa ter plano de ação, você precisa tratar de prazo. Isso numa empresa menor, que é muito orgânica, isso é difícil. Porque no momento que ela está muito criativa, desenvolvendo, crescendo muito bem, e de repente vem trazendo métodos e profissionalizando, isso tende a parecer que está engessando, tende a parecer que ela está ficando travada e menos criativa. E não é isso. Dá uma sensação parecida no começo. Mas depois, na hora que a poeira assenta, a gente se dá conta de que aquilo nada mais é do que um momento de transferir toda a potência de um fundador para as lideranças, das lideranças para os demais membros das equipes. Então, eu acho que esse que é o que dá sentido, conectado com o propósito da empresa e com o que é a verdade do negócio. Muito bem. Foram destacados aqui, então, toda essa jornada, princípios, valores, teoria, conhecimento, agregado com a prática. Agora, a gente fala hoje da ESG, uma sigla recentemente no Brasil, né? Questão de governança, meio ambiente e sustentabilidade. E pelo que vocês estão compartilhando aqui conosco,
quando isso é colocado, vamos dizer assim, por uma estratégia meramente comercial, por marketing, de repente tem empresa que vai lá e faz a ação do tamanho de uma formiguinha, mas mostra como se fosse um elefante, né? Ela faz uma ação social e aparece muito mais. Então, o que a gente está percebendo que na Legal, isso faz parte do propósito do negócio, faz parte do propósito de vida, isso faz toda a diferença. Agora, a gente falar em meio ambiente, sustentabilidade, nós tivemos recentemente em Munique, Alemanha, economia circular. Queria que você falasse um pouquinho da Legal nesse sentido do que ela está contribuindo. Quais são os números aqui de Uberlândia, em termos de reciclagem, quantos % que se recicla e o que a Legal poderia citar, alguns cases, sem citar nome de cliente, mas eu sei que a Legal presta serviço para empresas multinacionais. Então, para trouxer essa aqui para você que está nos assistindo, algo prático também, que independentemente do seu segmento, dá para fazer economia circular, meio ambiente, sustentabilidade. Como que seria isso daí dentro da Legal? Dá para fazer tudo isso, né? Então, assim, desde que a gente trabalha no contexto de onde a gente está vivendo, onde nós estamos desenvolvendo as atividades, né? Nós estamos no Brasil, né? Assim, é muito gratificante você sair, olhar o que os outros estão fazendo, né? Trazer parâmetros, referência, olhar para a tecnologia, mas nós temos que olhar para cá, e internar, né? E falar assim, eu vou trabalhar no plano da possibilidade, tá? Então, assim, a Legal Ambiental, ela trabalha no plano da possibilidade. E aí a gente consegue avançar. A gente avança para dentro da nossa estrutura, a gente avança para dentro da estrutura do nosso cliente e cria consistência, né? É assim, nessa hora, estamos abraçando a sustentabilidade. Estamos trabalhando para nós como empresa e estamos trabalhando para o cliente como empresa, como negócio. Isso que nos faz ser diferente. Então, assim, tecnologia tem no mundo todo, né? O aculturamento, né, da responsabilidade direcionada para o meio ambiente está ativo no mundo inteiro, mas cada lugar tem que fazer diferente, né? Nós tivemos na Alemanha, lá eu acho que nós, inclusive, tivemos a oportunidade de olhar e falar, isso também nos inspira, né? Então, assim, oxa, eles estão num estágio diferente, é um clima diferente, é uma cultura diferente, mas nos serve de referência, né? Então, assim, o mundo está movimentando. E, assim, à medida que a gente vem trabalhando, o nível de conscientização e como é que fala assim, da responsabilidade atribuída vem avançando. Então, não é porque você quer fazer mais, é porque é preciso fazer. Entendeu? Não é porque eu vou fazer um negocinho aqui, fazer um marketing para fazer um barulho muito grande. Não é por isso mais. É porque você precisa entregar aquilo que realmente tem valor para o seu cliente, né? Para a hora que você for consumir um produto ou se for contratar um serviço, você fala assim, aqui tem responsabilidade ambiental. Aqui tem responsabilidade com o ser humano, né? Com a vida. Então, assim, essas coisas vão fazendo com que o nível de consciência da gente te proíba de abrir a janela do seu carro e jogar um papel. Né? Algo simples, mas que, infelizmente, na cultura brasileira... Não está ativo ainda, não está efetivo ainda. Né? Então, assim, você postura na relação do respeito com as pessoas, né? Então, assim, isso vai chegando devagarzinho. A tecnologia e a informação está fazendo com que essas diferenças culturais elas sejam reduzidas. Isso é muito bom, né? Porque você fala assim, puxa vida, eu tenho como me acessar ao que está acontecendo no mundo? Tem, aonde você quer acessar? Você vai criar um meio. Então, assim, o estreitamento e a velocidade da informação, ela está transformando o conhecimento, né? E está mexendo na cultura das pessoas, do ser humano, né? Em algumas situações negativamente e outras positivamente. Mas, assim, nós estamos no Brasil, eu verdadeiramente eu não sei se aonde está o primeiro, segundo ou terceiro mundo, né? Então, assim, eles estão em todos os lugares. Se for falar assim, na Europa,
você tem ambiente de terceiro mundo. Você está no Brasil, você tem ambiente de primeiríssimo mundo. Né? Exemplo do quanto é significativo para o Brasil o agronegócio. Né? Então, assim, olhando para isso, nós estamos verdadeiramente num mundo globalizado. Né? E essas coisas fazem a diferença. Né? Quando a gente fala assim, vou orientar para ESG. Puxa vida, você tem que se estruturar para. Né? Tem coisas que se aplicam, tem coisas que se aplicam na plenitude, e outras têm que ter um processo de evolução e adequação, porque tem que ser sustentável. Então, em cima de tudo isso, acho que a gente está avançando, nós estamos aprendendo, estamos ensinando, né? Aprendemos em dobro quando ensinamos, que isso é uma coisa que fez parte da minha vida, né? Então, assim, eu gosto de ensinar de graça, né? E, às vezes, eu perco até a oportunidade de ganhar dinheiro ensinando de graça. Não, eu sou chamado a atenção, entendeu? Poderia estar fazendo... Eu podia estar fazendo. Fala, puxa vida, entendeu? Pô, cara, você foi lá, o cara não vai te comprar. Né? O conhecimento que você entrega, você retroalimenta dele. Eu vou provocar o Rafa, mas antes eu gostaria de destacar esse aspecto. Diz que tem a lei da semeadura, né? E também está em vários, independentemente da religião da pessoa, mas diz que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? É verdade. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse consigo mesmo. Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é um pouco disso, né? Nós estamos gravando conteúdo e você está assistindo, não está pagando nada por isso, né? E pegar 57 anos de experiência da Bom Jesus, mais 21 anos de experiência da Legal. Rafa, o que você viu na Europa que na Legal, queria, se fosse possível, você citar um exemplo prático, por exemplo, de reciclagem sólido, reciclagem líquido, trouxesse alguma coisa para quem está nos assistindo, entendesse que às vezes pode ter alguns processos simples. Por exemplo, às vezes o pessoal critica muito lá fora, isso que você falou, né? Critica o agro do Brasil, fala isso. Mas, por exemplo, no agro existe já há mais de 10 anos a questão da reciclagem reversa. Ou seja, o produtor, ao adquirir o defensivo, o inseticida, ele não pode descartar aquela embalagem plástica lá na nascente da fazenda, no rio. Ele é obrigado. Essa legislação existe mais de 10 anos. Uhum. O que no caso da Legal, ela faz porque tem uma legislação, e o que ela faz em termos de produto, de trabalho, um lado prático aí para quem está nos assistindo. Tá, eu vou conectar a sua resposta, mas queria só complementar um pouco da pergunta feita para o meu pai, porque quando a gente compara o global com o Brasil, a gente está falando de um aproveitamento de destinação de resíduos no mundo de 13%, ou seja, todo o restante é aterro mesmo. Então, quando a gente coloca esses 13%, a gente coloca aí a compostagem, reciclagem, reuso de materiais. No Brasil, isso cai para 2%. Então, nós estamos falando de um contexto nacional, quando a gente vai fora e chega, temos muito que crescer no contexto mundial, mas no Brasil o desafio ainda é maior. Então, só para refrisar, 2% do tudo que a gente gera de resíduo é o que a gente composta, recicla, tria e dá reuso. Então, é um índice muito baixo, o desafio global é gigantesco. Do ponto de vista ainda em números da Legal Ambiental para o desempenho ambiental local, anualmente a gente deixa de mandar para aterros cerca de 50 mil toneladas de resíduos por ano. Então, isso é uma quantidade muito expressiva. Eu tenho em mente, eu sou muito criativo e imaginativo, eu sempre imagino quando uma latinha de extrato vai para o aterro, eu me coloco no lugar daquela latinha e aquela latinha, na minha cabeça, ela chora. Me tira daqui, que poderia ser um copinho, sabe? Isso é uma coisa que, se a gente puder levar para as nossas consciências e colocar no lugar de um copinho, de uma latinha, de qualquer outra coisa que a gente vai jogar fora, a gente vai se dar conta que essa consciência precisa ser obtida, porque senão nós vamos jogar coisas com produtividade e uso fora. E meu pai falou uma coisa que eu vou até olhar para a câmera, porque lixo é lucro jogado fora, né? Isso a gente fala na empresa e fala para os nossos clientes sempre. Então, vamos prestar atenção, porque quem quer perder lucro, gente? Ninguém quer perder lucro. Então, gestão ambiental, gestão e sustentabilidade é olhar para aquilo que você vai fazer mais com menos. Então, isso tem que estar conectado na mentalidade do empreendedor para que isso não se desassocie e parecer que existe uma bandeira ambientalista de um lado que é contra a gestão do negócio.
tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é muito primário, essa leitura. O empreendedor que tem essa visão hoje, Zé, ele está no mundo velho. Porque se você hoje não conectar com a circularidade, se você não conectar com a sustentabilidade do seu negócio, o seu negócio não vai se submeter a outras gerações. E aí qual é o sentido da vida, se você não deixar um legado? Então, voltando agora para a sua pergunta sobre o que eu vi na Alemanha, muita tecnologia em cima de sensores para identificação de resíduos, muita tecnologia em cima de otimização de tecnologias para tratar resíduos em espaços menores, porque hoje ainda o Brasil precisa de grandes áreas. Mas a gente também lida com características tropicalizadas, diferentes do que os países temperados. Então, trazer também essa consciência de que o brasileiro precisa se impor e tratar a realidade brasileira como brasileiro que também tem que ser colocado em xeque em alguns casos. A gente não é só ir lá e alimentar da tecnologia que está sendo exposta ou oferecida. A gente tem que adaptar. E com criatividade, a gente fala de Alemanha, mas a semana passada a gente estava em Botucatu, com conteúdo e tecnologia nacional tão eficiente quanto a alemã. E aí, a gente, como brasileiro, precisa se orgulhar de ver que na Unesp tem profissionais trabalhando tão fortemente, tão engajadamente, que os alemães. E diferente de lá, com um olhar para cá, em cima do solo brasileiro, que é pobre em matéria orgânica. E isso tudo diferencia a questão adaptativa para o contexto nacional. Então, primeiramente, eu destaco, sim, que é inspiracional estar num evento como aquele. O evento de tecnologias de resíduos do mundo. Os caras são muito disciplinados, Ali a gente aprende muito com a disciplina, com o olhar crítico e prático para soluções que são muito básicas, que a gente não analisa, Quando a gente vê ali um duto de uma rede de distribuição pública de água, de abastecimento e também de tratamento de efluentes, a gente não imagina o quanto de complexidade de tecnologia pode ter com sensores para reduzir perdas de entregas de água e de tratamento de efluentes ao longo da cadeia. Eu destaco também o lado político, em cima de uma visão de União Europeia que tem a possibilidade de, antes de penalizar o empresário, antes de penalizar o cidadão, dar o prazo para a educação ambiental agir. Então, ao invés de simplesmente o empresário se ver condicionado a multas e taxas ambientais, ele é condicionado e motivado a ser criativo para o negócio dele ser sustentável. Eu acho que também tem uma diferença muito grande. Ainda, infelizmente, no Brasil, o empresário ele é colocado num lugar de desconfiança absurda, a ponto de, às vezes, uma taxa ambiental, de uma condicionante não cumprida, fechar o negócio. E aí, com que contexto? Com que nível de diálogo, com que nível de parceria do Estado para o empresário? Então, lá é um pouco diferente. Eu gostei muito de perceber que se dá o tempo até para a própria sociedade se adequar nas coletas seletivas. Aqui não. Aqui a gente mal sabe segregar o resíduo. E o segredo está na qualidade da segregação dentro das nossas casas. Não está na coleta seletiva que vai passar em frente. Se o trabalho nosso dentro de casa não for bem feito, a gente vai cobrar do poder público. E uma das coisas que mais me deixou fascinado com essa viagem foi o retorno dela. Porque assim que a gente retornou, a gente trouxe lá para os amigos da Silvia. Aliás, quero até agradecer e parabenizar os nossos colegas de lá que promoveram a condição de a gente estar juntos. Foi olhar para os empresários ali com um outro olhar e ver que a consciência do empresariado precisa mudar. Porque não vai ser a Alemanha ou a tecnologia alemã, ou que seja, que vai mudar o nosso contexto e vai resolver os nossos problemas. É a partir da gente. É cada empreendedor olhando seriamente para o sistema do negócio dele e conectar tudo o que é importante. Porque o processo produtivo é importante, o processo comercial é importante, mas a questão da destinação da circularidade também é. Então, está tudo integrado. Não dá para você só tratar as coisas isoladas. E essa integração, que é economia circular, a gente for pensar, a natureza por si só, ela te enquadra. Ela tem essa questão sistêmica. Sim, e soluções essa questão, baseadas na natureza estão para isso, Exatamente. Isso é ciência. Exatamente. E a gente pegar o nosso corpo, eu não sou médico, mas a gente percebe que também é um sistema, o braço, o cérebro, e a empresa é um ser vivo. E esse ser vivo conectado com outro ser vivo, que aí entra as entidades de classe. Parabenizar o Zé Humberto, que foi presidente da UNED,
que é, né, o setor industrial de Uberlândia, diretor diversas gestões da CIUB. E aí, eu quero estar provocando vocês dois, mas principalmente você que nos assiste. Tem algo que a gente não pode delegar. Por exemplo, os judeus, os filhos até os 12 anos, quem educa financeiramente os filhos não é o Estado, não é a escola. Financeiramente, quem educa os filhos dos judeus são eles mesmos. Por isso que ele pode, em qualquer lugar do mundo, ele não vai mudar aquilo que ele aprendeu com os pais. E nós, empreendedores, talvez vamos ter uma responsabilidade dupla, que é a nossa interna, mas também nós, empreendedores, imagina, nós temos 20 milhões de CNPJs no Brasil. Se várias entidades de classe, como a CIUB, aqui de Uberlândia, enviou vários, né, empresários que tivemos um subsídio lá da Ao Invest, HK e ao Invest Verde. Obrigado aí, a CIUB, obrigado, então, ao Invest Verde. Então, nós temos essa dupla responsabilidade, né, de colocar aquilo em prática. Por exemplo, no prédio em que fica a Maior e Obedecer, a gente fala assim, síndico, vamos fazer o básico? Por quê? Porque se cada sala comercial de um prédio não tem no prédio o descarte do resíduo que você acabou de falar, de forma separada, o que é a latinha que ela vai estar chorando, quanto tempo a latinha chora no meio ambiente? Há mais de 1000 anos. Entendeu? Então, olha só, ela vai ficar chorando ali muito tempo. Então, isso não custa muito dinheiro, né, Zé? Então, o que seriam alguns exemplos práticos? Aqui, eu citei alguns aqui, só que é muito difícil a gente chegar no prédio, convencer o síndico para fazer um investimento, às vezes lá como que chama lá A área de triagem de resíduo, a casa do... Vou falar lá, as embalagens que você coloca o que é verde, tem lá o verde, tem um significado, o amarelo, o vermelho, etc. Mas o que seriam alguns exemplos simples que nós, brasileiros, poderíamos fazer? Acho que tudo está associado ao lado comportamental, né? Se você não mexer no seu comportamento, você não mexe em muita coisa, né? Agora tem o lado que você tem que incentivar, né? Então, assim, eu vou até reforçar o que o Rafa colocou, porque quase que um slogan que a gente pode olhar para um processo de otimização de insumos, né? Lixo é lucro perdido, né? Resumindo a frase, a gente fala dessa forma. Fala de novo aí com isso na campo, para quem está nos assistindo, vai lá. Lixo é lucro perdido, né? Ele vai lá no deadline, né? A hora que você monta ali a sua estrutura de resultado, ele está saindo dali. Ele não está no estrutura de corpo, né? Nos níveis de contribuição do seu DRE, não. Ele sai ali no final. Então, lixo é lucro perdido. É comportamental. Então, assim, se eu não mexo no meu comportamento, se eu não altero, né, a minha forma de enxergar, né, de colocar um ponto de vista a favor dos melhores focos para ampliar a sua percepção, vai alterar pouco, né? Tem um caso que a gente brincou muito durante a viagem, né? Que é a valorização do retorno do reciclável, né? Então, assim, o que no caso específico nós vimos na feira, né? Na Alemanha, eles oferecem €1 para o retorno do reciclável. Mas de que forma isso acontece? Vou pegar aqui, vou sair da cama para provocar, né? Então, é isso aí. É isso aqui, né? Isso Por daí exemplo, nos eu tô custou com quanto? sede, eu tô com sede, vou colocar aqui minha água, e aí... Então, aqui... você vai pegar, no caso específico, me presta aqui. No que nós vivemos lá, até brincamos, mas assim, inspiracionalmente, a gente fala, puxa vida, tem uma inteligência que está como é que fala? Direcionada ao lado comportamental. Educação, né? Mas então o que acontece? Você compra isso daqui e você está pagando pelo seu mau hábito, da sua má conduta. Então aqui tem $1 que você já está pagando, que se você não fizer o bom trato em relação às boas práticas para o meio ambiente, você pagou. Agora, te devolvo dentro da parte comportamental, se você fala assim,
opa, tá aqui, eu quero fazer a política reversa desse resíduo aqui. Né? Esse reciclável, inclusive, né? Porque eles estão trabalhando, não é para pegar e descartar isso, não. Ela tem utilidade, ela vai integrar de novo no setor produtivo. Então, você chega lá, sem contestação, sem nada, você pega e te dá €1 por conta desse vasilhame. É obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado a fazer. Entendeu? Mas você, se não fizer, você está pagando, que é o custo de alguém fazer por você. Então, é isso, né? Agora, assim, se você olha para você, olha para o meio ambiente, né? Olha para quem está em volta de você, você pode começar a ajustar o ponto de vista de um, de outro, nos níveis de percepção, né? Então, assim, eu uso às vezes como exemplo, né, que eu acho que é simples, né? Você vê um carro passando numa rua, você tem duas opções. Se você estiver do lado do passageiro, na rua, você vai ver um carro e você vai evidenciar quem está ali de carona. Você não vê, às vezes, na mesma nitidez quem é o motorista. Né? Você não vai poder falar, olha, eu vi um carro que estava... Imagina eu e o Raffer aqui num carro, ele está no banco do carona e eu estou dirigindo. Né? Você vê o meu carro pelo lado direito, você vai ver ele, não vai me ver. Quem me vê do lado esquerdo vai me ver dirigindo, não vai ver ele. Né? Então, assim, se a informação ela puder ser integrada, você vai ter uma percepção de que naquele carro tinha duas pessoas. Se você não tiver isso, você não vai enxergar. Né? Então, assim, quando a gente olha para o meio ambiente com o olhar de falar assim, isso é importante para mim, eu preciso olhar ele, né, de uma abrangência maior, você começa a trabalhar no seu comportamento, você começa a influenciar pessoas às boas práticas. Você vai atuar na materialidade, né? Quando se fala em ESG, precisa ser trazido à tona a materialidade dos negócios. E aí, quando você fala dos exemplos, primeira coisa, acho que é o empresário, ou o morador do prédio, ou seu vizinho no condomínio, vocês entenderem o que é material ali para mim, o que é relevante para a minha continuidade do meu negócio. E aí, quem vai responder o que é material não necessariamente vai ser a diretoria ou o conselho, vai ser o seu cliente, vai ser suas partes interessadas. Então, ouvir o que é importante para a continuidade do seu negócio a partir de quem você relaciona é um gancho muito interessante quanto sustentabilidade para entender as dificuldades e os desafios que você vai levar. Então, entrando lá no exemplo do prédio, o que eu vou fazer? Você está num prédio ali que tem muitos moradores ou outras salas, se for comercial, salas comerciais. Tem que todo mundo se falar e todo mundo tem que apontar o que é difícil. Se não conhecer isso primeiro, não vai adiantar de colocar à disposição de coletores seletivos específicos, porque às vezes ali a dificuldade está antes a isso, né? Então, entender da materialidade do contexto, do sistema de cada um, eu acho que é imprescindível. Isso é muito importante. Nós estamos caminhando aqui para o nosso final do podcast. Nós ficaríamos aqui porque falar do que gosta, de assunto que impacta de forma positiva, independentemente do segmento, nós estamos falando aqui que nós, enquanto seres humanos, nós, no mínimo, temos que José Humberto destacou 2 tipos de mudança de comportamento. Eu queria dar uma ênfase aqui. Então, ele falou que é a recompensa ou a penalidade. E a gente não vai entrar aqui muito em detalhes, mas já na psicologia, lá o teste com os ratos ou com os cachorros, tal, da psicologia. Mas, muitas das vezes, em alguns momentos da história, alguns países na Alemanha, teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes mudou o comportamento pela dor, pela punição, pela penalidade. Traumas, né? E aí, por outro lado, a gente pode pegar esse aprendizado, que nós não passamos por guerras, nós não passamos, então, por essa dor. Então, tem o lado da recompensa. Vocês acreditam que no Brasil, né, nós conversando lá rapidamente, poderia criar o IPTU verde, você poderia criar determinado tributo, né, lá o CMS verde, em que se o empresário adota essa prática, se eu sou morador de um condomínio, você acredita que nós brasileiros, qual das 2 opções que seria mais factível, mais possível da gente implementar, já que você destacou que apenas 2% está se tornando lucro, então 98% está virando perda, prejuízo,
e, consequentemente, a gente não tem uma conexão direta, né? Mas nós temos aí essa questão que aconteceu agora recente no Rio Grande do Sul, não é tema aqui do nosso podcast, mas o que você acredita que poderia fazer para que a gente mudasse esse comportamento? Mais leis ou educação nas escolas? O que seriam os insights finais aí para nós? Eu acho que é um conjunto de muita coisa, né? Mas, assim, primeira coisa que eu acho que é importante, que eu destaquei o lado do comportamento, né? Então, assim, eu preciso achar a forma de conduzir e motivar as pessoas pelo exemplo, né? Então, eu preciso de que alguém me olhe e fale, eu acho que vale a pena copiar o que está sendo feito, né? Quando a gente foi na visita lá na missão, né, que nós fomos à Alemanha para olhar tecnologia, inovação, o que nós vamos fazer lá? É o lado inspiracional. O que a gente trouxe de lá para cá que vale a pena copiar? O que é que a gente viu lá que não tem como copiar e eu sou obrigado a adquirir, porque senão não vou mudar? Então, tudo isso aí faz parte de um processo que a gente tem que interpretar, avaliar e falar o que é que encaixa e é bom para mim. Eu acho que no nosso caso do Brasil, nós precisamos aprender a dar bons exemplos, entendeu? Nós precisamos trabalhar o lado da cultura nossa, no sentido de falar assim, olha, nós estamos realmente sendo sérios e responsáveis por aquilo que é importante e significativo para a vida da comunidade. Com transparência, Com né? transparência. Então, assim, eu vi um exemplo sobre liderança que eu achei interessante, né? Você solta um cordão, né? E você olha na ponta onde você está como líder e na estrutura do cordão aqueles que te seguem. Se você dá um bom exemplo, você está puxando o cordão e os seguidores vão. E o cordão mantém-se numa linha. Se é o contrário, e você precisa imputar sob pressão alguma mudança, o cordão não se sustenta. Ele dobra e no final vira uma bela de uma confusão. E se você não for lá e às vezes até assumir a responsabilidade de fazer, nada acontece, né? Então, assim, o Brasil precisa de transformar para melhor, né? Que, assim, quando fala assim, nós estamos nos transformando no dia a dia, mas tem que colocar a consciência que estamos nos transformando para melhor, né? E aí nós precisamos de fazer trabalho igual você está fazendo, outras pessoas no sentido de doar e disponibilizar conhecimento. Nós não estamos, eu, por exemplo, estou prazerosamente contando alguma coisa da minha história que pode significar para você, para quem está assistindo, né? E falar assim, opa, isso me inspirou e eu vou pegar isso daí como uma forma de fazer um processo de mudança, estimular alguma melhoria dentro do processo, às vezes de uma forma muito criativa que não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui, mas induziu uma criatividade e falar, puxa vida, fez a diferença na minha vida. Né? Então, é isso que eu acho que nós temos que trabalhar. Agora, assim, fica muito complicado, né? E não quero aprofundar também, não me pede para aprofundar, não, porque não é isso de jeito nenhum e não vou conseguir, porque é muito complexo. Mas, assim, é muito complicado a gente olhar para o sistema político do mundo, nem não é só do Brasil, é do mundo, né? Você fala assim, como é que eu vou seguir? Aonde que eu vou aproveitar e falar assim, ali é um caminho que eu quero seguir, né? E na maioria das vezes, quando olha para o lado político, é um caminho que a gente não pode seguir, e se seguir é prejudicial para todo mundo, né? Então, assim, precisamos de fazer um Brasil melhor, um Brasil mais próspero, né? Mais verdadeiro, né? E sem colocar os seus interesses ocultos na posição de domínio, né? Porque aí é que complica a nossa sociedade. Isso aí nós vamos estar fazendo depois aqui, ainda antes de encerrar, se vocês toparem, um ping-pong de hobbies também, para conhecer um pouco mais de vocês. Mas nesse contexto, a gente entrar também, nós falamos aqui de vários assuntos, não só da questão da ESG, mas falando também de como gerir negócios que ultrapassam 50 anos, né? Rafa, você olhando então a trajetória do passado, olhando o presente, você acabou de citar que se nós fecharmos os olhos, né, e tamparmos os nossos ouvidos, esse número de 2% vai continuar. Qual é a mensagem nesse assunto que você gostaria de deixar inspiracional para os nossos empreendedores e para quem nos assiste? Olha, orgulhem-se de quem são, né? Conheçam-se.
Porque eu tenho certeza que por trás de cada empreendedor tem brilhantismos, tem ideias inspiradoras, tem histórias de dores, mas tem muita coisa boa que deve ser deixada como legado. Foca nesse legado que você quer deixar. E aí eu tenho certeza que a questão ambiental vai estar conectada, a questão de sustentabilidade vai estar conectada, a questão da cura vai estar conectada. Porque nós somos isso, nós somos um só. Né? Não existe jogar fora num planeta que somos todos os habitantes do mesmo planeta. Eu gosto muito dessa percepção também de imagem. Né? Não existe fora, tá todo mundo dentro de uma mesma bolha. Então, sermos humanos é fazer o básico bem feito. Não vamos vir com cereja de bolo sem o bolo pronto. Né? O bolo tem que estar muito gostoso, tem que estar o simples muito bem feito. E aí a cereja se der, parabéns. Se não, o que é bom é um cafezinho aí, cajubá, um bolo de fubá gostoso. A cereja é detalhe. Não vamos focar nas cerejas, vamos focar no muito básico. Bem. Nós estamos aqui no momento do fechamento do nosso podcast. Por mim, ficaria mais tempo. E, com certeza, nós iremos conversar em outros momentos. Até porque nós prometemos nós reunirmos. Verdade, isso. E ainda não fizemos isso, né? Toda a turma está reunindo que nós fomos para a Alemanha jantar e ver o que nós conseguimos nesses alguns meses aí, já colocar em prática. Vamos falar um pouquinho uma conexão profissional com a vida pessoal, né? Eu costumo dizer que quando a gente conversa, quando a gente está junto com alguém, né? No inglês é bonito falar que é mastermind, né? Outros falam que 1 mais 1 vai ser no mínimo maior ou igual a 3, que é essa sinergia. Quando você está conectado, você fala uma coisa, aí você inspira, de repente nasce uma terceira. Então, conectando o lado pessoal, hobbies, com o lado profissional, o que você tem como hobby de prazeroso? Pois é, esse negócio aí é complicado para destacar para mim, viu? Porque, não é só assim, não, eu vou fazer várias perguntas. Por exemplo, esporte. Não, então, mas vamos lá, devagar. Assim, como hobby, né? A gente tem que colocar como hobby, eu pelo menos acho que para mim hobby é fazer aquilo que gosta, né? Então, assim, eu não sou um workaholic, não, mas assim, eu gosto do trabalho que eu faço, né? Falar assim, alguma coisa que além do trabalho te dá prazer, que você gosta de fazer. Viajar é muito bom, né? Exemplo do que nós fizemos, né? Que a cada viagem que você faz, você se reestrutura, né? Então, viajar é muito bom, né? O esporte hoje eu já estou limitado um pouquinho, né? Da minha idade, né? Esportes de atletismo, essas coisas já não encaixam muito bem. Mas, assim, alguma atividade que desenvolve raciocínio, um bom jogo, né? Um carteado, alguma coisa assim, me traz prazer, né? Gosto de trabalhar no sentido de disputa, né? É bom, às vezes, algumas disputas nas relações, assim, né? Que você vai, um bom jogo, né? Então, assim, você pega, sei lá, qualquer jogo que você vai fazer, gosto de jogo no geral, né? Então, o esporte, futebol de salão, o ping-pong, inclusive, que você falou, vamos fazer um ping-pong aqui, nós estamos no ping-pong, mas o ping-pong é muito prazeroso, né? Você tem que saber como é que você pega na raquete e como é que bate na bolinha, né? E você tem que ver o movimento do outro lado, porque, assim, a competição te estimula, né? E te convida a ganhar, né? E sair vencedor e tal, sem desqualificar o outro lado. E o esporte é muito bom, que ele não te traz prejuízo, né? Então, eu gosto muito do esporte nesse sentido, né? Você perde no esporte, mas ganha amigos, né? Você perde no esporte, mas você ganha aquele momento de prazer. Então, assim, o esporte é algo que me atrai muito, assim, né? Porque, assim, ganhar e você perceber que do outro lado tem o sentimento de perda é ruim, né? E por isso que quando a gente trabalha no sentido de conhecimento é muito bom, né? Que você passa o conhecimento e não perde o conhecimento, né? O outro ganha, né? E ele apropria sem dar prejuízo para você, né? Então, essas coisas são boas. Mas, assim, limitado à minha idade, eu gosto muito do esporte, né? Então, se me der as limitações, eu gosto de praticar esporte. Um futebol é muito bom, né? Um ping-pong vai bem. Né? Quem vê que é um atleta, né? Quem já não, assim. Mas pode colocar lá, limitado à minha idade, eu ainda sei fazer aquele gingado, assim, eu tenho certeza. Mas qual a viagem mais importante que você fez? Eu já fiz muitas viagens boas, né? A primeira viagem que foi muito importante para mim foi a primeira vez que eu subi no avião e tive aquela sensação de falar, puxa vida, realmente, quando a gente sai do chão, a gente entra numa outra dimensão, né? E assim,
trouxe para mim, até na época, assim, uma sintonia com o que é percepção para a vida, né? E, assim, quando você fala assim, puxa vida, eu ando na terra, né? Eu ando no avião, né? Outro momento também eu achei muito importante na minha vida foi em cima de viagens, foi quando eu também estive dentro do navio, né? Então, assim, são dimensões que você fala assim, puxa vida, como é bacana perceber isso, né? Se você está na terra, você tem uma visão restrita. Quando você pega um avião, você está em alto, você tem uma visão ampliada, né? Quando você está no mar, você tem uma visão onde você se contempla com o infinito, né? Porque você está no mar, você contempla o infinito ali. E você fala assim, puxa vida, né? Essa vida é maravilhosa se a gente souber e perceber que você está dentro dela, né? Assim, esse mundão te pertence, né? Você é um grãozinho de areia ali, mas você faz parte daquela praia, né? Então, assim, é muito bom. Agora, família, né? Assim, eu acho que o que o Rafa colocou da vida dele, né? De retornar e ficar próximo da família. Família é uma coisa que eu não abro mão, né? Então, assim, eu tenho família muito boa, eu tenho bons irmãos, né? Eu tenho uma referência de prazer de ser filho do meu pai, ser filho da minha mãe, né? Então, assim, esse ponto eu acho que faz parte de mim. E você, Rafa, qual que é a sua comida preferida? Nós comemos muita coisa boa na Alemanha. É meu né? hobby. Eu já estava pensando que eu tinha que responder qual é o meu hobby. Eu já estava aqui com a resposta pronta. Comida. Meu hobby é comer. Eu adoro churrasco. Churrasco? Churrasco bem feito. Esporte, É muito bom. o que você pratica? O que é seu hobby? Olha, meu esporte é comer também. Eu adoro comer. Meu hobby é comer, meu esporte é comer. Mas eu tenho tido uma disciplina de fazer academia, musculação. Eu tenho dificuldade com esportes. Eu não gosto de esportes coletivos, não. Eu sempre joguei tênis, natação. O esporte coletivo, ele me dá algum desconforto que eu ainda tenho que ir na terapia entender. Mas a minha comida e o ambiente que uma boa mesa de jantar propicia, eu acho fundamental. Porque me alimenta dos amigos, me alimenta da comida, sabores, um bom vinho. O meu esporte preferido é esse. E viagem preferida? Qual viagem país que você conheceu? Olha, eu já conheci alguns países, mas eu até... mais tarde vou sair rumo a Romaria. Romaria, que é uma caminhada que muita gente aqui de Uberlândia faz com destino a 100 quilômetros daqui de Uberlândia. É uma caminhada que eu vou e viajo dentro de mim. Eu acho que sempre é Romaria. Romaria é uma experiência única e talvez a exclusiva de que cada passo que eu dou, eu ouço um vai com Deus. O restante sempre é cuidado, leva passaporte, leva dinheiro, vai ficar caro. Lá não, lá é vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, e com Deus que a gente chega. Pra quem não sabe, né, Romaria fica quantos quilômetros de Uberlândia? Do Trevo, 90 quilômetros, né? A gente saindo de casa dá um pouco mais. Então, agora, na próxima, dia 15, semana, né? É dia Sim. 15. Dia 15, geralmente, não sei quantos anos que já tem essa tradição aqui, mas já tem mais de 50 anos, Muito né? mais, ixi. Que essa viagem, que é viajar, que você acabou de falar, né? Que é uma viagem espiritual. É uma né? viagem maravilhosa. Antigamente, Romaria era tratado como água suja, né? Então, era festa da água suja, né? Até por causa da baixa qualidade da estrutura, né? Da infraestrutura. E era água suja mesmo, o pessoal se lavava nas bacias, guardava a água na lata, era verdadeiramente água suja, vivia na água suja por um período. E isso é história, né? É história. Depois é que veio Romaria, no processo da peregrinação, da procissão, essas coisas, atribuiu o nome Outro dia de eu estava Romaria. conversando... Mas era água suja. Eu estava conversando com um advogado, amigo meu, né? Colega aí de profissão, advogado tributarista também. Ele tem um rancho ali na represa de Miranda e ele estava contando quando ele tinha 7 anos que eles gastavam 2, 3 dias de carro de boi para fazer esse trajeto. Nosso papo está muito bom. Mas você colocou um ponto aí que você vai me dar uma liberdade agora. Você falou... Não, é porque quando eu falei de família, né, que eu acho que é muito importante, né, e agora você me fala de represa de Miranda, né, eu não vou deixar esse momento de contar a história da represa de Miranda. Então, aqui é Rafa Miranda, Zé Humberto Rezende de Miranda, e atrás da gente estava lá o seu João Pereira de Miranda. Né? Então, assim, a atribuição da represa de Miranda é uma homenagem do ex-governador Rondon Pacheco, na época, ao meu pai. Né? Então, eu tenho uma carta do senhor Rondon Pacheco, guardo ela com muito carinho, ele citando, né, prezado amigo, companheiro,
né, em retribuição. Você não fica arrepiado, não? Mas quando fala isso? Eu fico porque é uma história que eu acho que ela não vai se apagar, né? Então, assim, na época lá, atribuiu-se em homenagem ao meu pai, João Pereira de Miranda, a represa da usina hidrelétrica de Miranda. Né? Isso é uma terras história... que eram fazendas dele, e né? nas proximidades da fazenda, onde meu pai tinha terra, e nós hoje ainda temos alguma coisa lá de fazenda, né? Que a gente explora na região. Mas, assim, o que todo mundo usufrui aqui, né, da represa de Miranda está associada, Então, olha só, pessoal, associada ao meu pai. Olha só. Isso é uma pérola, né? Para a gente encerrar, então, olha só. Dizem que deixa o melhor vinho e a melhor carne para o final. E eu acredito, então, aqui que ele trouxe, não estava planejado isso no nosso script, né? Não estava, não. E isso é bacana, a espontaneidade, a história, o legado, o ex-governador de Minas, o Rondon Pacheco. Então, muito obrigado aí à família Miranda. E que você não sabia disso, mais um motivo para você pegar esse podcast. E aí vou passar para você estar encerrando as palavras finais aí. Eu, de coração, já agradeço. Peço a você que retransmite, assiste, manda para o amigo, para o tio, para o irmão. Afinal de contas, nós estamos dizendo que nós temos uma missão aqui no canal, que é levar conteúdo genuíno, sem marketing, sem malabarismo, porque aqui ninguém é candidato a político, ninguém está aqui para conquistar você por algum interesse. Simplesmente passar de uma forma espontânea. E eu vejo que hoje nós fizemos isso com a naturalidade e o script serviu, mas nós tivemos aqui 60% nós conversamos, foi algo que não estava no script. Por isso, muito obrigado, de coração. Aprendi muito com vocês dois e com certeza meu desafio é colocar em prática agora. Legal. Eu que agradeço, né? Então, assim, nós demoramos para acertar esse momento, né? De agenda, deu certo, não deu certo, mas deu da melhor forma. Então, assim, eu acho que é a mensagem que eu vou deixar no final, é que se a gente souber, tudo acontece da melhor forma. Eu acho que aqui aconteceu tudo da melhor forma que podia acontecer e me deixo muito feliz e muito obrigado. Que Deus te abençoe, porque Deus sempre com a gente, né, faz com que a gente pega bons caminhos sempre, né? Obrigado, viu, Zé Alberto? Obrigado eu. Rafa. Olha, Zé, eu queria te agradecer e te parabenizar pela iniciativa. Eu comentei aí nos bastidores que eu assisto aos seus programas. Realmente são conteúdos excelentes que conectam história local, que eu acho que é super importante, né? O empreendedor conhecer o local para agir global. E acho que você tem feito um trabalho brilhante. Muito obrigado. E espero que você que não foi convidado ainda, conecte-se com o JW, porque estar aqui é muito bom e o aprendizado é de mão dupla. E parabéns. Muito obrigado também pela oportunidade e que tenham outros momentos juntos. Com certeza. Nós estamos programando um jantar com a turma. Muito obrigado. Sim, essa turma vai nos ouvir, né? E está mais uma vez isso colocado como compromisso nosso. Não vai falhar, a gente vai se reencontrar. Nós vamos concluir, né? Nós vamos fazer. Não, alguma coisa nos uniu de uma forma muito legal, a ponto de trazer frutos muito bons, né? Nos próximos 30 dias, vamos arrumar uma agenda para o jantar. Janaína, Luciana, se atentem. Ok? Pessoal, muito obrigado, de coração. Sugere novos assuntos, novos conteúdos. E eu dei aqui a dica, o Rafa, né? Indica aí empreendedor, autoridades, para que nós possamos levar essa experiência, conhecimento aliado com a prática. E nós, empreendedores, temos uma grande missão, que é transformar vidas na prática. Nosso muito obrigado. Até o próximo JWCast.